Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, subo à tribuna nesta hora, diante de uma grande preocupação que eu sei dessa casa e do país, a respeito do Código Florestal, que nós votamos aqui por 2 vezes. A primeira vez, aqui aprovamos, foi ao Senado, que aperfeiçoou em vários aspectos, portanto, retornando a esta casa, que afinal deu a sua última palavra. E temos acompanhado, senhor presidente, pela imprensa e pelas informações que recebemos, cuidadosas, habilidosas, possíveis, do nosso ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, o andamento dos entendimentos, juntamente à presidenta Dilma, que até sexta-feira tomará a decisão em relação ao aprovar, vetar parcialmente ou vetar integralmente. Ao me dirigir agora para esta casa, vindo do Ministério dos Transportes, ouvi uma entrevista da ministra Ideli, onde ela, de maneira também cuidadosa, habilidosa, dizia não ter ainda convicção de qual será a decisão da presidenta Dilma até a sexta-feira, provavelmente amanhã, em relação ao Código Florestal. Até antecipando, repito, de forma respeitosa, que o possível veto integral só acontecerá se, por questões técnicas, pelos artigos que se entrelaçam, não poderia, portanto, ser evitado. Esta foi uma versão cuidadosa da ministra Ideli, mas tenho lido e ouvido e recebido mensagem de todo tipo, de um radicalismo que eu considero irresponsável, na tentativa de pressionar indevidamente a presidente da República no sentido de um veto integral ao Código Florestal. O que eu quero aqui, por dever de liderar uma bancada, uma das responsáveis da construção desse projeto e da sua vitória nesta casa, fazer um apelo de maneira absolutamente responsável à nossa presidenta Dilma, que se elegeu presidente da República, está honrando a todos nós na condução do nosso país. E se elegeu de maneira consciente, democrática, com apoio de toda essa base que aqui é amplamente majoritária no apoio à sua campanha, à sua eleição e ao seu governo. Qual é o nosso apelo, senhor presidente, senhores parlamentares? Para que não exista esse veto integral. Admitimos, até esperamos, que alguns vetos pontuais não apenas seriam naturais, mas até eles se impõem por algumas imperfeições e lacunas do que aqui aprovamos, e temos consciência disso. Porque quando aprovamos o Código Florestal, na sua primeira versão, até ir ao Senado, ser aperfeiçoado e voltar aqui, esse assunto foi amadurecido, debatido amplamente. E quando chegou a esta casa para a sua conclusão, nós mesmos chegamos à análise de que alguns pontos não eram mais aqueles que desejávamos, nem da primeira votação, nem da forma nova que veio do Senado. Mas era impossível mudar. Era apenas manter o original da Câmara ou manter o que veio do Senado. Era apenas manter o do Senado ou suprimir para voltar ao texto da Câmara. Se não queríamos mais, pelo amadurecimento do assunto, nem o que saiu daqui, nem a fórmula que veio do Senado, o regimento não permitia essa alteração. Então, reconhecemos de público
e não de diminuir em nada essa afirmação. Pelo contrário, mostra a consciência desta casa e com o país, que é necessário, sim, aperfeiçoamentos, é necessário, sim, correções, é necessário, sim, preencher lacunas e, portanto, vetos pontuais. Nós estamos esperando, até admitindo e até concordando. Agora, o veto integral ao Código Florestal, por uma campanha radicalizada, com todo o respeito à ex-ministra Marina Silva, com todo o respeito à sua história, mas se o posicionamento radical que ela lidera nessa discussão fosse a vontade do povo brasileiro, estaria ela presidente da República hoje. Quem se elegeu com o mesmo respeito não foi ela, foi a presidenta Dilma, com essa base que aqui está, majoritária e responsável, que é ambientalista, mas é também pela produção, pela produtividade que faz hoje deste país um país invejado no mundo inteiro, pela sua capacidade de proteger, de respeitar a natureza e de ser um dos países mais produtores do mundo. Então é com esta preocupação que eu quero deixar aqui de forma respeitosa e confiante um apelo à presidenta Dilma, que aqueles que próximos a ela ou distantes, que usando mecanismos corretos ou incorretos, normais ou exagerados, pregam o veto integral ao Código Florestal, eu quero apenas lembrar ao Brasil que essa proposta, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, que também é um poder. Todos que aqui estão, não há um parlamentar que não tenha sido provado, desafiado, questionado e eleito pelo voto popular. Todos nós aqui, de partidos maiores ou menores, o que denominam-se de baixo clero, alto clero, somos todos iguais na hora de aqui chegarmos e expressarmos nosso voto. Então, o Código Florestal, que está hoje na mesa da presidenta Dilma, a nossa presidenta da República, que honra profundamente o Brasil e muito particularmente o PMDB, por ser um partido forte na sua aliança e no seu apoio. É o apelo que eu quero fazer aqui, em nome do Congresso Nacional, de parlamentares, senadores e deputados eleitos pelo voto popular e que aqui, de maneira consciente, democrática, altiva e independente, aprovaram o Código Florestal. A questão do veto integral é um desrespeito a esta casa. A questão que procuram pressionar a presidenta Dilma nessa direção é um radicalismo que não podemos concordar, não podemos imaginar e não poderíamos aceitar. Então, respeitosamente, presidenta Dilma, aqui esta palavra em nome do meu partido, porque eu não posso falar, para que, na análise que é da sua característica tão séria, tão cuidadosa, tão meticulosa, tão responsável, alguns vetos entendo se impõem, mas o respeito à tese maior, à construção maior e à vitória maior que foi da aprovação do Código Florestal. E mais, para concluir, senhor presidente, ouço também observações que poderia ser engendrada uma nova fórmula. Concluindo, senhor presidente, que seria através do encaminhamento, da simpatia e de uma possível aprovação de um projeto de lei oriundo do Senado Federal, por uma razão política que entendemos e já antecipamos. Aqueles que tramam um projeto de lei substitutivo do Código Florestal, nascido no Senado Federal. Por quê? Porque nascido lá, viria aqui e finalizaria lá. Quero aqui me antecipar
em nome da minha bancada do PMDB, que jamais concordaríamos que um código florestal das cidades, das capitais, das comunidades, dos assentamentos, de todo canto e recanto desse país, ele não fosse aqui finalizado. Os senadores, com todo respeito, eles representam os estados, por isso são apenas 3. Nós não. Aqui representamos os estados, as cidades, os municípios, os cantos e recantos desse país. Então, se o Código Florestal permeia lugarejos, vilarejos, assentamentos, ele tem que começar e terminar aqui. A palavra final há de ser sempre, com todo respeito, não de apenas 81 senadores, mas de 513 deputados representantes do povo brasileiro. Deixo aqui, senhor presidente, essa palavra, confiando profundamente que amanhã, quando chegar à mesa da presidenta Dilma, ela vai olhar para aquela proposta se lembrando de Aldo Rebelo, que foi o relator andarilho do Código Florestal, que andou esse país de ponta a ponta ouvindo. Vai se lembrar dos partidos da sua base, que somados o da oposição, separaram briga de governo e oposição e entenderam que o Código Florestal é uma questão do Brasil real, ambientalista, amor à natureza, respeito ao meio ambiente, mas também prestigiando, valorizando, reconhecendo que esse país é um orgulho para o mundo inteiro na sua capacidade de produzir, de fazer e de construir. Deixo aqui essa palavra, sabendo que na sexta-feira eu vou ter a alegria de entender, de saber que a presidenta nossa, eleita pelo povo brasileiro, ela respeitou com a sua sensibilidade e formação democrática a decisão do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente, senhores parlamentares. Muito obrigado. Senhor presidente.